Vamos lá. Boa tarde a todos, né? Hoje nós vamos estar com a nossa convidada, né? Duas pessoas muito importantes que estiveram presentes, né? Na nossa. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir autorização para gravar, né? É possível gravar? Todos estão de acordo? Se sim, ok. E aí agora a gente vai rodar a vinheta, certo? Para a gente iniciar esse bate-papo dessa tarde maravilhosa. A vinheta. Parece que nós tivemos alguns probleminhas técnicos, ouviu? Opa! Boa tarde, Silvinha. Boa tarde, Ana Cláudia. Muito obrigada por estar conosco aqui, compartilhando um pouco do trabalho que vocês desenvolveram, fruto da experiência do Multimeios, né? Esses longos anos, né, de estarmos aqui juntos, falando sobre o Polígono FEDAT, recursos e metodologias para a EAD a partir da sequência FEDAT. Então, lembrando que desde o início do semestre, esse semestre, nós estamos discutindo a EAD do Multimeios, e para isso trouxemos, assim, fizemos um compilado de pessoas que trabalharam, que utilizaram em projetos essa perspectiva da EAD. Então, hoje, nada melhor do que trazer duas pessoas que contribuíram bastante nas pesquisas, sejam nos projetos de extensões, sejam nas próprias pesquisas de mestrado, doutorado, iniciação científica. Então, hoje, nós teremos hoje a Aninha, Ana Cláudia e a Silvinha, e aí eu vou pedir para que elas se apresentem, né, para que a gente, já que todos nós já nos conhecemos, mas nada melhor do que uma apresentação individualizada, né? Aninha, Silvinha, você pode começar falando um pouquinho? Claro, Dina. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Agradeço o professor Hermínio, a Liz, a organização do Ciclo da Multimeios, né, a Dina, que foi a pessoa que me convidou para esse momento, né, mas eu sei que tem várias outras pessoas, Thalita, Jéssica, Dani, né, que estão dando esse suporte. Então, agradecer a todos e assim, né, falar um pouquinho, né, para quem não me conhece, né, eu sou Silvia Salles. Eu estou vendo aqui que, assim, eu acredito que conheço a todos que estão aqui na audiência. Acho que também não tem ninguém com deficiência visual para poder fazer audiodescrição, acho que também não tem. Mas se alguém tiver necessidade, pode falar, que aí a gente pode fazer a audiodescrição dos slides e do nosso perfil. Então, assim, né, eu sou Silvia, né, e hoje a gente vai falar sobre um fruto dos estudos que nós temos feito, né, junto com a Daniele de Oliveira, a Jéssica de Castro e a Ana Cláudia Mendes, né, com a orientação do professor Hermínio, sobre o polígono FEDAT, que é algo que a gente vem maturando já há um tempo, né. Eu sou orientanda do professor Hermínio, iniciei, né, participando do Laboratório Multimeios desde 1998, como bolsista, participei da biblioteca virtual, né, da seleção dos estagiários, de todo o processo de viabilizar a biblioteca virtual, esse projeto que o professor Hermínio no laboratório teve envolvido, também de alguns trabalhos de pesquisa no laboratório, e o professor Hermínio também me auxiliou na minha dissertação de mestrado, que eu fiz em São Carlos, né, mas ele teve uma grande contribuição, parcela aí dos meus estudos, tanto que o estudo de mestrado foi em relação aos professores, a formação de professores na biblioteca virtual. Há 17 anos eu trabalho na rede SARA, de hospitais, né, de reabilitação, como pedagogo hospitalar, e nos últimos 4 anos tenho passado, né, esta nova experiência acadêmica,
que é o doutorado, né? Desafiadora, mas que trouxe a oportunidade de voltar a estudar, ressignificar também situações pessoais e reencontrar amigos, né? Muitos amigos. E também fazer novas parcerias e amizades, né? Que já tenho pessoas muito queridas que nós temos compartilhado aí os desafios do doutorado e dos estudos, tá? A Aninha, você quer se apresentar? Ou eu posso dar? Pode ser. Você pode me apresentar? A, a Ana Cláudia, né, é uma querida amiga, que é da matemática, olha, mas é um dos matemáticos mais pedagogos que eu já conheço, é professora do IFCE, na área de educação matemática, muito vibradora, né, das potenciais, né, dos materiais, do laboratório de matemática, né, e uma pessoa que sempre está muito engajada também na pesquisa e na contribuição do laboratório Multimeios. A gente entra e é difícil sair, né, Ana? Assim, a gente vai e volta, vai trilhando, né, trajetórias diferentes da nossa vida, mas sempre a gente vai e volta para o laboratório, né? Acho que é interessante essa construção, pelo menos para mim. Mas você quer complementar mais alguma coisa, Aninha? Nesse trabalho eu estou com as meninas, né, no apoio. Esse trabalho é objeto de estudo dentro dos trabalhos delas três, e a minha contribuição, quando o Hermínio me chamou, elas me chamaram, é para dar essa ajuda no mais geral. Então, o mais denso, o estudo mais aprofundado, é dentro das pesquisas delas três. Minha contribuição é só no sentido do mais global, do mais arrumar mais a cabeça delas e dar esse olhar mais geral, mais minucioso, para incomodar. Era só. É se incomodar, hein, Ana Cláudia? Mas você bem fedatiano, bem fedatiano, contra exemplos, como é o nome? Situações problematizadoras. Então, a Ana está nesse sentido que só acrescenta, né, e traz conhecimento para a gente, né? Então, continuando, gente, né, hoje o nosso objetivo é apresentar um ensaio teórico, que a gente até denominou, né, de dissecando o polígono FEDAT, né, descrevendo seus fundamentos, sujeitos, elementos e contribuições para a prática docente, especificamente da EAD, mas que a gente vai ver no decorrer da minha fala, que vai além, né, da educação à distância. Acreditamos que será interessante essa interlocução com vocês, né, pois acreditamos que a grande maioria que aqui somos, né, são pesquisadores que já utilizaram da sequência FEDAT em seus estudos, ou pessoas interessadas em conhecer melhor, né, dessa teoria, que é acaba que é o fio condutor de todas as pesquisas do Laboratório Multimeios, que é a sequência FEDAT. Tá certo? Então, assim, vocês podem me interromper, podem falar, viu? Eu só não vou ficar muito olhando para o chat, aí se você quiser, né, fazer esse momento porque eu não vou conseguir, muitas informações. Tanto as meninas como a Dani, aqui ninguém deixa despercebida nenhuma pergunta não, viu? Tá certo. Pode ficar à vontade aí, que a gente dá o suporte aqui também, viu? Ok. Então, podem passar para o próximo slide. Então, assim, aqui, né, é o nosso modelo, né, gráfico, né, do polígono FEDAT, que seria essa dinâmica, né, como se configura a dinâmica em sala de aula, com os diferentes vértices, né, que a gente pensa na perspectiva da sequência FEDAT. Então, aqui é uma forma que a gente vai estar explicando cada vértice, né? Então, compreender a dinâmica de sala de aula, né, independente do contexto ou modalidade de ensino, é relevante para o desenvolvimento de mediações pedagógicas docentes que priorizam a construção do conhecimento dos alunos. Desta forma, este trabalho, né, que a gente tem apresentado aqui, em contextualizar o polígono FEDAT por meio dos seus fundamentos, elementos e sujeitos, né, a partir da metodologia da sequência FEDAT, que foca no professor, possibilitando, além da reflexão de sua prática,
a autonomia do aluno, né? Esses conceitos, eles têm sido estudados pelos pesquisadores do Laboratório de Pesquisa Multimeios, da Faculdade de Educação, da UFC, em diferentes realidades, né? Desde a formação de professores, nos cursos de extensão, práticas escolares, como também na utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação e na educação à distância. Para isso, né, tanto Dani, como Jéssica, como Ana Cláudia, o professor, a gente tem realizado uma pesquisa exploratória que faz parte de um artigo que estamos escrevendo e um recorte da minha tese de doutorado, no qual utilizamos como método a revisão bibliográfica, nesse contexto aqui, dos conceitos presentes no polígono FEDAT, que apresentaremos agora, nos debruçando sobre cada vértice deste polígono, tá certo? Uhum. Pode ser a próxima. Então, o primeiro vértice do polígono é o professor, né? Pois na sequência FEDAT, o foco está na postura e na ação docente, pois acreditamos que a ação, né, do docente repercute na aprendizagem dos alunos, na sua apropriação do conhecimento, desenvolvimento do raciocínio e ampliação do saber. Então, assim, nessa figura a gente pode ver, né, na representação, que apesar de o alvo ser o aluno, né, o seu maior protagonismo, a sua ação, a sua aprendizagem, o desenvolvimento do raciocínio, do conhecimento, mas a seta é o professor, na sua mediação, atuação e postura. Próximo slide. Aqui a gente traz, né, alguns fundamentos da sequência FEDAT, acho que é a grande parte, que impactam na postura docente, né? Então, o foco da sequência FEDAT é a definição de fases do processo de ensino-aprendizagem e também no delineamento dos princípios da mediação docente, que possam auxiliar, então, o aluno na construção do seu conhecimento. Como, por exemplo, né, na postura do professor, em ajudar na promoção da autonomia do aluno, que nós denominamos de pedagogia mão no bolso, né, na definição de conhecimentos prévios dos sujeitos e necessários para a aprendizagem, né, que tudo isso a gente denomina que é o platô, né, que é esse momento de nivelamento e equilíbrio dos conhecimentos dos alunos que o professor parte para o seu planejamento. No estabelecimento também do acordo didático, no início das atividades e durante, né, todas as fases da sequência FEDAT também, esse acordo pode ser rediscutido, repensado, né? Na utilização das perguntas, dos contra-exemplos, tendo sempre um olhar diferenciado para o erro dos alunos, né? O erro como construção e não como somente, né? Numa perspectiva, né, de participar da construção do conhecimento. Então, o aluno ele participa intensamente dessa construção. Então, nesse slide agora, né, então, para isso, o professor no polígono de FEDAT, não sei se vocês já perceberam que tem um professor que pode entrar, né, sem ser fedatiano, e o professor que ele entra fedatiano dentro dessa dinâmica de sala de aula. E o professor fedatiano, ele se apropria de uma imersão pedagógica, né, de uma dinâmica de ensino-aprendizagem que contemple, né, uma tomada de posição, né, que é esse primeiro tópico que nós apresentamos aqui, que seria o momento em que o professor conhece os conhecimentos prévios dos alunos, né, planeja, né, delineia um platô, um ponto de equilíbrio de partida para o seu planejamento e também, né, de planejar situações problematizadoras da aprendizagem, né, que a gente chamava muito de situação-problema, né, mas são todas as situações problematizadoras desse processo de aprendizagem. Esse segundo quadradinho, né, que é a pedagogia mão no bolso, sendo importante viabilizar esse tempo de maturação dos alunos, né, que é tão caro para a sequência FEDAT, numa conduta ativa do professor de observação e mediação quando necessário o momento de construção do conhecimento para a resolução, né, das situações problematizadoras, que aí a gente chama essa ação de pedagogia mão no bolso. Então, é um momento de tempo do aluno, mas de muito trabalho do professor, né? É uma mão no bolso de observação, mas também de intervenção, de interlocução,
né? Não é essa passividade, o professor não sai da aula e vai lá para a sala do professor tomar um cafezinho, não, né? É um momento realmente muito de observação e de, quando necessário, né, interlocução, né, e de planejamento de outros momentos da sequência FEDAT. Então, o professor fedatiano, ele acredita na aprendizagem como um processo construtivo, criativo, no qual os alunos desenvolvem hipóteses, esse terceiro ponto, né? Onde o aluno, né, pode errar, testar, acertar, construir seus modelos, né? Sendo a mediação pedagógica carregada, né? Que é a mediação pedagógica, esse último tópico, né? De perguntas, contra-exemplos, momentos em que o professor traz situações para desestabilizar as verdades, né? E fazer situações onde os alunos sejam também criativos e desenvolvam a gambiarra, né? Que seria esse termo é utilizado, né, para definir quando se incorpora um saber e se adapta a outras situações e contextos, sendo esse processo criativo, né? A adaptação de um saber em diferentes contextos e situações, seria a gambiarra. E aí falamos um pouco do professor, que é o foco da sequência FEDAT, e aí, a partir dessa postura do professor, né, desse comportamento, ele cria, reverbera, né, uma outra atitude do aluno. Próximo slide. Então, né, se a gente for pensar, existem, né, as tecnologias, o computador, a internet, né, hoje em dia todas as formas, né, do celular, né, hoje em dia o computador, né, já nem é tanto, né, então todas as tecnologias têm mudado muito a forma de vivermos, né, e isso também impacta, ou deveria impactar, na escola, né, essa mudança, né, da forma de aprender, não só utilizando as tecnologias, mas como esse professor está atuando, né, utilizando os recursos, não sendo escravo dos recursos, mas esses recursos serem, né, formas, artefatos, né, aparatos que possam auxiliar ele no seu trabalho, né, não amedrontar e nem torná-lo escravo, mas sim, né, fazer parte desse processo de mediação. Pode passar o próximo. Então, o aluno, nesse contexto, né, da sequência FEDAT, nesse contexto, né, de sala de aula ampliada, do polígono de FEDAT, possui conhecimentos prévios a serem considerados, né, e formas diferenciadas de aprendizagem. Deve ter uma postura, então, a partir de uma postura, né, mão no bolso do professor, o aluno assume a postura, né, deve ser incentivada a uma postura mão na massa, né, sendo incentivado o protagonismo da aprendizagem e a construção do conhecimento, valorizando mais o processo do que o produto. Então, o professor, né, fedatiano, ele está muito interessado muito mais na trajetória e na trilha desse conhecimento do que dar um trilho, né? Colocar o aluno no trilho, né? Assim, trazendo esse trocadilho de palavras, né? Sendo a aprendizagem, então, de caráter investigativo, criativo, né, onde tem experimentação, né, onde o aluno levanta hipóteses, cria os seus modelos, né, principalmente no momento da maturação e solução, e faz a gambiarra também, né, desenvolve essa habilidade de gambiarra que tem a ver com o método científico aplicado ao ensino. Se a gente for pensar as fases, né, da sequência FEDAT, é um método científico aplicado também ao ensino. Próximo. Aí vamos falar dessa, né, o professor, o aluno, e essa sala de aula ampliada, né, o que seria, né? Então, se configura em contextos diferenciados em que está inserido um processo de ensino-aprendizagem, que pode ser utilizando as tecnologias, né, utilizando o ambiente virtual, né, de ensino, ou utilizando, né, uma ferramenta de educação à distância, ou até mesmo, né,
nos assentamentos rurais, onde que tivemos nas experiências no CRID, né? De atividades ao ar livre, ou em locais, por exemplo, no meu caso, num hospital, né? Ou em ambientes com privação de liberdade. Então, assim, essa possibilidade, né? Relativizando o tempo e o locus, essa aprendizagem, esse ensino pode acontecer, certo? Pode passar. Aqui é o ponto principal, é o objetivo primordial do professor, né? Que é desenvolver saberes e conhecimentos dos alunos. Então, dentro do Polígono FEDAT, o grande objetivo do professor é esse, é ele desenvolver saberes e conhecimentos. E, né, nós chamamos, né, nós temos aqui, né, fizemos esse gráfico, esse design aqui, para falar um pouquinho sobre, dentro da sequência FEDAT, o que seria o saber e conhecimento. Então, o aparato, né, o professor traz os estudos do Cardano e Rabardel, né, que se configura em todos os meios para se alcançar um fim, sempre em possibilidades de transformação em instrumentos, né, ou em ferramentas que são transformadas a partir da ação cognitiva do ser humano, que essa ação cognitiva é o raciocínio. Então, o ser humano, a partir do seu raciocínio, se transforma o aparato, que é desde uma tecnologia, né, às vezes de baixo, né, tecnologia, que eu nem gosto de chamar, porque eu acho que a gente pode transformar materiais, jogos, lápis e tudo, né, e até tecnologias informatizadas, mas essa transformação desse aparato, né, utilizando o raciocínio, que transforma em saber, né? Essa ação cognitiva, então, é um raciocínio, que é a habilidade desenvolvida por um indivíduo de adaptar, transformar, representar e modelar uma determinada situação, problema, que é posta de modo que o aparato possa ajudá-lo a resolver tal desafio. Então, o saber se consolida com o desenvolvimento do raciocínio e a utilização dos aparatos, tá? Uma coisa importante de pensar, né, que o raciocínio, ele vai se desenvolvendo tanto com a mediação, né, aí pegando bem uma ideia piagetiana, como também com a interação com o meio e com a maturação, né, cognitiva mesmo. Então, o professor está nesse momento, né, de estar alavancando essa maturação cognitiva, né, para o desenvolvimento do saber. Para Borges Neto, também, na contemporaneidade, somente a apropriação do saber não é suficiente, mas esta necessita ser utilizada para as outras situações e necessidades, adaptando-se a cada nova experiência humana. Então, o avanço do saber acontece através do desenvolvimento das habilidades do sujeito para a transposição de um saber já adquirido em determinada situação para outra diferente. Isto é, a transposição didática, que, né, o professor trouxe esse termo cunhado de Chevalier, mas que ele transformou hoje na nossa gambiarra, né? Onde, né, através do saber da gambiarra, é que o indivíduo desenvolve o conhecimento, né? Então, o principal objetivo do professor é ajudar o aluno a resolver problemas que no futuro vão ser os problemas de resolver, ter um potencial cognitivo, né, de autonomia, de protagonismo e também de resolução de problemas. Então, esse é o grande objetivo do professor, né? Às vezes a gente não lembra de todos os conteúdos que estudamos, né, na escola, né? O professor mesmo fala, quem lembra de uma equação, resolver a equação de segundo grau, mas o nosso cognitivo foi trabalhado para a resolução de problemas do nosso dia a dia, né? E dessa forma, né, um indivíduo possui conhecimento quando domina, né, essa expertise do saber e consegue realizar a transposição, que é a gambiarra, né, necessária para o seu desenvolvimento, tá certo?
Eu demorei um pouco mais nesse slide, porque eu acho que esse slide é bem assim, um cerne, né, da sequência FEDAT. Eu acho que eu trouxe também alguns elementos, né, dos artigos que a Ana, né, a Ana Cláudia e a Joelma também desenvolveram junto com o professor nessa discussão, né, se apropriando desses termos, tá certo? E que eu acho que são bem... maravilhoso, porque eu acho que a gente tem que entender, né, esses processos, né? E eu acho que está maravilhoso essa sua explicação. Bem simples e bem direta. Tá ótimo. Tá. Eu estou aqui chegando vidrada aqui, ó. Que bom. Como se eu estivesse presencialmente escutando você. E além do mais, assim, tudo isso também foi pensado com a Dani, com a Jéssica, né? A gente pensar de tornar, né, todas essas ideias, que são muitas ideias que tem no polígono, né, de uma forma didática, gráfica e fácil, né, da gente poder entender, porque às vezes a gente vê o polígono como todo, e às vezes a gente... E aí, quem é esse professor? Quem é esse aluno? O professor, qual é o objetivo dele? Né? Essa mediação, o que é? Então, assim, a gente tentou mesmo, como eu falei, tentar dissecar mesmo, né? É o polígono mesmo. Didaticamente muito bem apresentado. Pode passar. Próximo. Então, né, para isso, né, o conteúdo, né, deve ter como ponto de partida, né, de equilíbrio dos conhecimentos do coletivo dos alunos, né, ser acessível, ter um grau de desafio e complexidade também, né, deve ser generalizável, né, partir do geral para o particular, e ter o essencial e possibilitar, né, a reflexão sobre a ação, né? Então, são vários pontos que o professor sempre fala, a gente tirar, né, as perfumarias, deixar para os exercícios, né, trazer o essencial, tornar a atividade a partir de uma tarefa generalizável. Então, assim, o conteúdo parte e, hoje em dia, né, conhecer, acho que no nosso planejamento, conhecer o aluno, o platô, ele é significativo nesse processo hoje de acessibilidade, né, dos cursos, dos materiais, né, na nossa interlocução com os alunos, no nosso planejamento, né, porque quando a gente conhece os alunos, a gente vai partir também das suas necessidades, né. Pode passar. Seria algo que não dá para escalar, né, Silvia? Porque tem as particularidades do platô. Você precisa conhecer o seu público, você precisa conhecer, detalhar ali para poder trabalhar em cima disso, né? Isso. Eu até, assim, hoje, na minha fala, eu dei uma olhadinha quem eram as pessoas que estavam comigo e vejo que, acho que todos já bebem da sequência FEDAT, então, assim, a minha fala também, né, passa isso, né, de conhecer, mesmo assim, no momento que não é um curso, mas, né, é algo a gente olhar para quem são essas pessoas aqui, né, e até perguntar se tivesse alguém que eu não conhecesse, para a gente, né, partir. Isso. Né, e Silvia, é muito interessante que, assim, eu já tive a oportunidade de conversar com outras colegas aqui de Fortaleza e elas assistem, acompanham todos esses encontros, não ao vivo, como muitos estão aqui conosco, mas sempre está assistindo lá no canal do YouTube, né? Então, assim, é muito interessante, independente se todos nós aqui já temos um pouco de conhecimento, mas a sua forma didática de apresentar vai atingir a qualquer outra pessoa que até então não tenha, né, essa afinidade, esse conhecimento. Tá maravilhoso, mulher, tá maravilhoso. Eli, seja bem-vinda. Oi, eu queria falar uma coisinha. Só um minutinho. Parabéns, Silvia, antes de terminar. Você sempre é muito bom ouvi-la, a leveza da sua fala. Então, eu não vi direitinho se lá naquela parte do polígono, né, tem uma partezinha assim, tem vários itens. Sim. Mas o professor Hermínio, quando jogou assim para o polígono FEDAT, ele pediu para algumas ideias a gente enviar um tempo atrás. E aí eu falei, como vocês estão falando aí, eu vou pegar o gancho. Eu acho que tem tudo a ver, realmente, trazer os perfis e os estilos de aprendizagem, entendeu?
trazer para dentro desse polígono, porque a sequência FEDAT, ela deixa isso bem, ela torna isso bem fácil. Como? A partir do momento que o professor faz a mediação com os alunos e os alunos se colocam, dá para você perceber que perfis são esses. Sim. Porque, como ela é muito direcionada, ela é muito individual, eu acho, que dá para você. A pedagogia da mão no bolso, quando você pergunta ao aluno e ele responde, você tem uma noção de quem é esse aluno. Né? Como é que está o conhecimento dele? Sutilmente, mas dá para você conhecê-lo. Então, é isso. Então, eu acho que, como a Dina falou também, os perfis são diferentes e tudo mais. Então, eu acho que ele é que dá muito para encaixar, sabe? Tanto os perfis individuais que eu vejo e os estilos de aprendizagem. Porque os perfis você pode abranger, né? Então, é isso. Era só essa contribuição que eu já tinha falado antes, e eu acho que eu estou só retomando, assim, que eu acho que fica... O que você está falando, o que você está colocando aí do polígono, você, na verdade, você desdobrou o polígono, né? Eu achei bem legal. Você foi pegando como se fosse caixas e foi tratando de um de cada vez. Então, é cada isso. vértice, né? Oi? É cada vértice do polígono Cada que a gente vértice, foi trazendo. Pois é isso. Mas e aí a gente vê nisso o quanto é importante realmente, né, o platô, né, dentro da tomada de posição, né, e aí eu vou até, além do que a gente vem discutindo em alguns momentos, né, quando a gente tem pessoas com deficiência, né, participando das nossos cursos, das nossas aulas, né, então, assim, conhecer os alunos vai dar, né, um norte de que necessidades aquele público tem, como é que a gente pode, né, tá traçando melhores formas. No finalzinho, eu vou trazer uma teoria não, né? Ventilar aqui algumas ideias que eu acho que você vai gostar, Eli. Não vou dar muito spoiler, não. Para vocês ficarem até o final. Com certeza. Tá certo? Então, gente, aqui, né, é o que a Eli trouxe da mediação pedagógica, né? Que é essa relação que o professor faz entre o artefato, a tecnologia, a sua linguagem, né? A forma onde ele vai, né, mediar esse processo de aprendizagem. E que lá no polígono, ali do lado direito, fica bem pequenininho as letras, né? A gente até tem interesse de melhorar mais, né, essa questão gráfica, mas o que o polígono de FEDAT traz é que todo esse aparato tecnológico, né, da gamificação, da EAD, das metodologias ativas, da sala de aula investida, né, da utilização dos jogos, né, tudo isso é secundário à prática docente. Ela é importante, mas o mais importante é a gente, né, trabalhar com esse professor, a formação desse professor, que aí ele vai utilizar o recurso que ele quiser, né, que ele puder, e muitas vezes a gente observa, principalmente agora, né, com essa perspectiva do ensino remoto, acho que o ano passado para cá, acho que as coisas também estão mudando, mas a gente viu muito uma formação em que a gente foi trabalhar essas tecnologias esquecendo da formação do professor, né? Então, acho que é algo que o professor Hermínio bateu muito, né? Nossos cursos de formação também no Multimeios, né? Para a gente pensar nisso, né? Que o mais importante é essa mudança na postura, né, do professor, que ele vai utilizar o recurso que ele quiser, né? Da maneira que for, mas assim, a riqueza está nessa possibilidade do professor refletir na sua prática, e às vezes ele vai perceber que aquele recurso não está sendo legal, ele muda para outro, né? Então, essa possibilidade, essas gambiarras docentes, né, que não é só do aluno, a gambiarra também é pedagógica, né, o professor vai fazendo. E ele só consegue construir essas gambiarras na sua imersão, né, testando, conseguindo, errando também, né, fazendo parte desse processo epistêmico que não é só do aluno, é do professor também. Eli voltou? Quer complementar, Eli? Silvinha, quando eu vi aí o título você, Silvinha e Aninha, quando eu vi o título, achei bem interessante, sabe? Porque vai de encontro ao que eu vou finalizando na minha tese, né? Quando eu fiz
Porque toda tese, aliás, todo curso, você tem que fazer uma avaliação, né? E eu vi as falhas, os aspectos frágeis que teve no curso que nós fizemos, né? Que eu trabalhei no curso de de especialização em educação ambiental, que é o tese. E aí eu percebi, né? Inclusive eu coloquei, né? Que foi um redesenho, né? Que pediu um redesenho, porque todo curso tem que ser avaliado, né? Ninguém pode dizer assim, foi maravilhoso, tudo. Não, teve uma avaliação, né? E aí, quando eu propus esse redesenho, né? Eu estou até aqui com a tese já impressa, aqui, uma primeira versão. Ai, meu Deus! Quero ser com você. Eu trago exatamente, né? Os princípios da metodologia da sequência FEDAT, que poderia ter sido feito, que daqui em diante, nós poderíamos trabalhar na formação de professores, aquele professor que vai trabalhar na especialização, na sala de aula e tudo, trazendo exatamente, no caso, para EAD, né, para o ensino híbrido. E eu achei que veio calhar bem direitinho com o que eu tinha proposto aqui na tese, né, que era um redesenho do curso e que seria interessante trazer os princípios da sequência FEDAT como uma metodologia. Então, eu fiquei super feliz, né? Eu disse, olha aí, quando eu vi o título, aí eu, casou direitinho com a minha proposta aqui, dos finalmente da tese. É isso que eu queria colocar, da minha felicidade quando eu vi. Aí, ó, vai ser uma temática, olha eu dando ideia, uma temática para o próximo ano. Aí. Né? Então, que seria trabalhar com os professores que a gente chama também de professor tutor, né? Ou professor formador, enfim. Então, eu achei muito legal, né? Que eu trouxe essa ideia para a minha tese e as meninas já tinham essa ideia também, né? Da sequência FEDAT como já é antiga, né? Apenas o curso começou em 2017. Então, eu não tinha essa visão ainda da sequência FEDAT, mas quando eu concluí, que o professor Hermínio é meu orientador, aí, então a gente pode trazer aqui para futuras formações, né? Para o professor tutor, para ele trabalhar com o professor aluno, né? Então, é isso. Muito bem. Obrigada, Eli. Mas é bom. E realmente a gente vai, né, vendo as apresentações, a gente vai sempre fazendo um link com a nossa tese. Como a gente está nesse momento, né, dessa imersão mesmo, eu, pelo menos, tudo aqui eu fico linkando aqui. Eu acho que essa é a ideia, Silvia, sabe? Trazer esse semestre, tentar resgatar na memória das experiências da EAD, das experiências que o Multimeios, né, teve com a EAD, né? Então, eu acho que vocês estarem desse jeito, né, acompanhando, vendo que as falas estão contribuindo de uma forma ou de outra, eu acho que o propósito maior desse semestre, eu acho que está sendo alcançado, né? A gente trazer não só, mas também os autores, né? As pessoas que escreveram, as pessoas que lá atrás falaram sobre a EAD. E hoje a gente está aqui com a Silvia justamente já trazendo não só, né, o platô dela, né, Silvia? O seu próprio platô está ali do Multimeios, já traz consigo toda essa experiência, né? Mas fique à vontade aí para participar, não só a Eliane, que graças a Deus sempre está aqui com a gente, mas qualquer outra pessoa aqui, né, que esteja aqui conosco e que queira também interagir com a Silvia, estamos aqui. Mas vamos lá, Silvia, vamos voltar. Pronto. Aí pode passar, próximo slide. Esse slide é mais para a gente mostrar que a mediação pedagógica, a mediação fedatiana, ela acontece, né, em todo, né, as fases da sequência FEDAT. Não é só na maturação, né, que a gente fica, a pedagogia mano bolsa, ela acontece. Não, ela está na solução, ela está na prova, né, então, assim, essa construção da relação entre o artefato, né, a tecnologia e a linguagem que o professor está, ela está em todo, né, em toda a construção fedatiana, né, das fases, né? Eu acho que todos conhecem as fases, né? E cada fase, os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem assumem diferentes posturas, né, e também formas de mediação, tá? Pode passar. E aí, nesse processo... volta um pouquinho, desculpa. Então, nesse processo aqui da mediação pedagógica, o professor é o gestor e observador dos processos. Ele analisa, compreende, motiva, intervém,
formaliza o conhecimento desenvolvido pelos alunos, né? Pode passar. Então, aqui, gente, são alguns desafios da mediação pedagógica que a gente é fruto dos nossos estudos, nos cursos de extensão, né, de alguns artigos que eu também desenvolvi junto com a Adriana, né, com a Drica, desafios na mediação pedagógica, né. Observamos os professores em trabalhos de extensão e de pesquisa do laboratório multimeios. Então, por exemplo, uma das perspectivas que os professores traziam como desafio para implementar a sequência FEDAT no seu dia a dia seria o protagonismo e a ação dos alunos. Então, aqueles desafios que a gente tem, não abre as câmeras, né, não quer falar, o aluno vai precisar experimentar, né, de diversas formas essas outras possibilidades de participar da aula, né, a apresentação das ideias e soluções, né, a importância do erro e da experiência. Então, assim, o professor não tratar o erro como fim, mas o erro como início, né, de possibilidades. Então, assim, do erro ser importante nesse processo de aprendizagem. Outro aspecto, né, trazido também é a necessidade do planejamento, que o professor precisa estar com esse planejamento bem, né, organizado, definido, mas também flexível, dentro das possibilidades de mudança, e também, muitas vezes, essa necessidade de adequação do tempo e do conteúdo. Eu quero colocar e dar tudo o conteúdo que eu preciso dar, né, naquele tempo, né, que pode ser de uma aula, de um curso. Então, os professores, às vezes, trazem esse desafio. O uso das tecnologias, muitas vezes, é outro desafio que os professores ainda trazem, né, e também da utilização de diferentes formas de ensinar e aprender, né, que às vezes os professores ainda têm, né, dificuldade em se abrir para essas outras possibilidades de ensino e aprendizagem, que não necessariamente são as mesmas que a gente viveu na nossa escolarização, tá? Pode passar. E aí a gente vem, né, para essa imersão pedagógica, né, que a sequência FEDAT nos provoca, né, nos chama, né, da importância de imergir nesse nosso dia a dia, nessa nossa sala de aula ampliada, né, de forma fedatiana. E aí, eu trago, né, buscando o dicionário para a construção desse conceito de imersão pedagógica, né, encontramos o termo imersão no verbete, né, pode passar, que tem como principais palavras, né, entrar, a próxima, entrar-se, né, estar imerso, próxima. Então, pontuamos aqui a importância do professor ter, né, essa imersão pedagógica como postura, princípios e etapas da sequência FEDAT. Então, uma coisa até que a Ana falou na última apresentação, acho que foi da Joelma, no GEM, essa importância da gente deixar de ser teórico da sequência FEDAT, né, precisamos dessa imersão, dessa prática, até para poder ressignificar as nossas teorias, né. Passar. E aí, né, como na sequência FEDAT trabalha na perspectiva da postura docente do professor, ela perpassa, então, o comportamento, a subjetividade do sujeito que age a partir dela, sendo um processo de transformação a partir dos sujeitos, no caso o professor, das relações, em cada aula, em cada atividade proposta, em cada maturação, na solução e acompanhamento e na prova apresentada. Isso requer essa vivência, essa imersão pedagógica, né? O professor está bem aqui, dentro de tudo isso, né? Nesse tsunami aí de atividades, né? Que é essa dinâmica da sala de aula. E nessa imersão na sequência FEDAT, o professor, né, perpassa, né, o que alguns teóricos já chamaram de reflexão na ação, sobre a ação, né, vindo um pouco de Chon, quando se questiona e redefine sua prática através de questionamentos, num processo dialógico, né, que o professor traz também de Paulo Freire. Então, assim, a imersão hoje, eu acho que ela é dos pontos mais importantes, né, nesse processo da gente
se apropriar realmente da sequência FEDAT. E é através da imersão pedagógica que hoje a gente não concebe mais uma pessoa dizer assim, não, hoje eu vou dar uma aula, né, fedatiana, amanhã eu vou dar uma aula tradicional. Não existe isso, né? O professor é a mudança da postura, não é uma mudança ali estanque de uma atuação, né? Então, é até mesmo no nosso cotidiano, a gente traz a sequência FEDAT nas nossas relações, né? No nosso pensamento, quando a gente vai planejar. Então, assim, tá tudo tão orgânico, né? Quando realmente você se propõe a se apropriar da sequência como postura docente, que é difícil você dizer assim, não, agora eu sou outra coisa, agora eu sou, né? Você pode até se utilizar de uma outra teoria, mas você acaba se utilizando dessa teoria com olhar fedatiano, né? É tão engraçado, Silvia, que essa imersão, assim, porque quando eu cheguei no laboratório, antes de fazer a disciplina de didática do curso de pedagogia, eu já conhecia a sequência FEDAT. Então, hoje faz parte, tá entendendo? Onde quer que eu vá, eu não sei dar uma aula que não seja a partir da imersão, a partir da sequência FEDAT. Eu tenho muita dificuldade de dar uma aula expositiva, tá entendendo? Né? Mas, assim, a gente, como professora, tem que saber todos os estilos. Mas, como eu, antes de adentrar, de pensar em atuar como docente, eu já conhecia a sequência FEDAT para depois conhecer a didática, e assim vai. É muito interessante essa imersão que você está falando, eu sou a própria pessoa. E muitas vezes, eu acho que no início, quando a gente está começando a se apropriar, a gente fica muito ali ligado nas fases, né? Eu estou aqui na tomada de posição, agora maturação, solução, prova. E hoje eu vejo que vai se tornando algo tão ali, nosso, orgânico, que às vezes a gente está na maturação, quando a gente vê, aí a gente está na solução, mas aí a gente viu que dá para trabalhar mais um pouco, e faz outra situação e volta para a maturação. Então, assim, a gente até discutiu uma época, né, se essas fases eram estanques, né, e a gente vê que é muito mais orgânico, muito mais fazendo parte realmente desse processo, que é a construção do conhecimento, né, que não é em fases, né, as etapas a gente faz para ser uma forma didática, mas elas vão se retroalimentando, né, e vão trazendo, e com a mediação isso vai sendo mais modificado e consolidado. Isso, o professor fala de não existir um botão liga e desliga, né? Eu até questiono alguns trabalhos que tentam, né, fazer alguns comparativos, né? Aí agora aprende ou não melhor no tradicional, na sequência FEDAT, utilizando, né, outro tipo de modelo. Então, assim, é desafiante pensar que o professor possa, né, mudar, ter essa perspectiva de liga e desliga, né? Fedatiano, não fedatiano. Tá certo? A Aninha está escrevendo, deixa eu só ver o que ela... Conhecer os estilos de aprendizagem educa o olhar do professor que trabalha na perspectiva da sequência FEDAT, né? E aí, gente, pensando nessa perspectiva, né, dos estilos de aprendizagem, das formas diferenciadas, né, que temos hoje de aprender, trazendo um pouquinho, puxando para o que eu estudo, né, um pouco, né, eu acho que hoje a principal estudiosa em relação a isso é a Ângela, né, que é em relação à acessibilidade, ao acesso das pessoas com deficiência, né, ou não só com deficiência, pessoas que têm desafios em relação a utilizar determinados recursos, né. Próximo slide. Eu tenho estudado e vou trazer na minha tese uma interlocução. Não, antes disso, perdão. Aí, gente, é o FEDATinho dentro da imersão pedagógica dele, ó, e aí ele vai pensando, que aí é o momento que, quem não já pensou assim, ó, espero mais a maturação dos alunos, está demorando muito, não vai dar tempo eu terminar aquilo que eu tinha proposto, mas está tão legal, será que eu espero um pouquinho mais os alunos pensarem, organizarem? Próximo. Aí o FEDATinho pensando, aí o FEDATinho retoma o problema inicial, eita, teve esses alunos aqui que não entenderam muito não, será que eu retomo ou mudo esse problema? Qual será a próxima pergunta, né, que eu também às vezes fico pensando muito do professor, tá toda hora ali, né,
formulando, pensando o que ele vai perguntar, né, o contra-exemplo que ele vai trazer, né? Próximo. Como fazer o grupo dialogar, né? Que é essa perspectiva do protagonismo do aluno, né? Do grupo tá mais participativo dentro desse contexto do aluno fedatiano, né? Da pedagogia mão na massa. Como incentivar um aluno que não está motivado? Muitas vezes a gente vê aquele aluno que, né, não se encontrou ali no grupo, né, de que está desmotivado. Então, como a gente, né, fazer esse contraponto? Próximo. E aí, lança um contra-exemplo, e aí vou desestabilizar esse aluno que já diz, que acha que já encontrou a resposta, vou dar um contra-exemplo. Vixe, cuidado com o efeito topázio. Gente, efeito topázio é muito doido, porque tem horas que a gente já fez, a gente já quase deu a resposta, né não? Acho que quem aí coloca a FEDAT dentro do seu contexto, olha, várias vezes eu fico assim, segurando para não dar a resposta. Vamos lá? E propõe outra tomada de posição, né? Às vezes, a partir de todo um processo ali, eu vi que tem outra temática que é interessante, aí eu proponho novamente. Então, assim, aqui é para ilustrar, gente, né? A gente nessa imersão, né? Então, o professor está... Quem é que diz que né, a pedagogia mão no bolso, ela é a mão no bolso, mas a mão da cabeça, né? Porque é pensando toda hora. Né? E aí, gente, eu trago essa teoria, que é o DUA. Não sei se você já... deixa eu só colocar. Para o professor ter a postura de ensinar na sequência FEDAT, é necessário que ele sinta interesse pela aprendizagem do aluno, mais que uma aula organizada e previsível, né? Então, realmente, ele está interessado não em passar o conteúdo, né? Mas está interessado no aluno aprender, né? Aquele conteúdo. E, às vezes, o aluno não aprende tudo o que a gente deu. E ele aprende uma parte, né? Então, essa flexibilidade também, e principalmente quem trabalha com pessoas com deficiência intelectual, a gente precisa flexibilizar muito isso. Porque às vezes a gente vem com toda aquela, eu quero que ele aprenda isso, isso, aquilo, eu quero que ele aprenda a adição, e às vezes ele aprende, né, outro contexto, né, aprende os números de 1 até 10, não sei. Então, assim, eu me deparei isso muito na minha pesquisa, às vezes eu vinha com uma carga de, eu quero que ele aprenda isso, isso, e às vezes ele não aprendeu tudo. E sentir que isso também é aprendizagem, né? Também faz parte desse processo, que não é o produto que a gente falou antes, né? E aí o DUA, gente, é uma teoria que eu estou estudando e trazendo para a interlocução teórica do meu trabalho com a sequência FEDAT, para observar as possibilidades de acessibilidade e o desenvolvimento, né, dessa, que até a gente vem discutindo, eu e a Jéssica, né, da acessibilidade. A Jéssica e a Dani me trouxe esse termo que eu achei muito legal, que é a acessibilidade atitudinal, que a Ângela já fala, né? Do professor. E eu acho que o professor fedatiano, ele tem que ter, né, cada vez mais essa acessibilidade atitudinal, né? E a gente vai ver o quanto isso está relacionado com o Platô. Então, o DUA é o Design Universal de Aprendizagem, né, que surgiu em 99, estudado, né, por teóricos americanos, mas que ele vem das engenharias, da arquitetura, né? Vocês podem até ter escutado esse termo já, né? Design universal, né? E que esses teóricos trouxeram, né? Baseado na neurociência e nas redes neurais, né? Então, pode passar? Então, as estratégias do desenho universal, né? Da aprendizagem aliada às redes neurais, né? Ele pensa como, né? Então, ele vai primeiro pensar no quê, né? Como reunimos, né? Como o aluno, e o professor também, reúne os fatos, categorias, como ouvimos, lemos, a identificação das letras, palavras, o estilo de um autor, são tarefas do reconhecimento, né? Tem uma parte do nosso cérebro que faz isso. Então, é importante, então, nessa perspectiva do DUA, que o professor apresente informações e os conteúdos de diferentes formas. Então, antes
na educação especial e depois inclusiva, a gente pensava muito, né, a gente pensava muito na questão da adaptação curricular. Eu tenho um aluno, então eu tenho que adaptar aquele conteúdo para ele. Hoje a gente está pensando mais nessa perspectiva de apresentar, né, a informação e os conteúdos de diferentes formatos, né? Mais formas de promover múltiplos meios de representação. Que, por exemplo, a gente, quando for pensar, né, num curso de EAD, né, numa atividade que a gente faz no Moodle, de começar a pensar nessas diferentes formas de apresentar o conteúdo. É gráfico, né, é texto, é áudio, né, da gente diversificar esse leque de possibilidades de acesso à informação. Eu acho que esse olhar é importante, sabe? Próximo. Já eu leio o que vocês estão escrevendo, viu? Porque senão eu perco meu raciocínio. Não, vou para cima aqui. Tá. Aprender o como, né? Então, assim, planejar e desempenhar as tarefas. Como organizamos e expressamos as nossas ideias? É escrevendo um texto, resolvendo um problema de matemática, né? Então, também diversificar, né, os modos como os alunos podem apresentar, né, a sua solução, né? Então, de diferentes formas que a sequência FEDAT vai de encontro também, né? Ela também pensa nessas diferentes formas do aluno apresentar a sua solução, né? Então, mais formas de promover múltiplos meios de ação e expressão, né? Que são as redes de estratégia. E a próxima rede, que é as redes afetivas, que seria o porquê. Então, como os alunos se empenham e se mantêm motivados, como reagem aos desafios, se estimulam, interessam. Estes são, né, as dimensões afetivas da aprendizagem, né? Estimular o interesse e motivação, né? Então, mais formas de promover múltiplos meios e de envolvimento. Então, eu falei, esse aqui era o meu spoiler que eu falei antes, né? Que eu não ia dar spoiler, mas a ideia é da gente pensar, né, em salas de aulas ampliadas, mais acessíveis, né? E isso eu acho que o Platô vai ajudar significativamente nesse processo, porque aí a gente vai, às vezes, né, adentrar com os estilos de aprendizagem, com acessibilidade aos recursos, né, quando é uma pessoa né, deficiência visual ou auditiva, né? Às vezes, por exemplo, até mesmo na deficiência visual, tem pessoas com deficiência visual que não utilizam mais tanto, né, do Braille, por exemplo, né, utilizam hoje muito dos recursos dos áudios, né? Então, eu tenho pessoas que eu conheço que é o relógio que fica toda hora, né, dando a informação, é o relógio que é conectado ao celular, então, às vezes, essa perspectiva da reglete e tal, às vezes tem algumas pessoas que não utilizam, e tem pessoas que utilizam, do DOSVox, por exemplo, né? A gente tem o exemplo do André, né? Já tem outras pessoas que usam mais o NVDA. Então, assim, conhecer esse público, que às vezes é diverso até dentro do aspecto da própria né, deficiência, né? Que ele se coloca, é também importante, né? Eu acho que pensar essa perspectiva, então eu achei interessante trazer, porque a Ângela vinha trazendo essa angústiazinha, né, assim, de, vamos pensar, né, eu dizendo, Ângela, deixa eu terminar minha tese, que aí depois a gente tenta conversar, mas eu acho que o DUA é uma perspectiva que tem me ajudado muito a pensar nesse sentido, e às vezes pensar em perguntar para o aluno, como é a melhor forma, como é que você faz, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que saber de tudo, né? Isso. Ou então perguntar para a família, né? Como é que vocês fazem com ele? Como é que é e tal? Então, assim, a gente se aproximar do aluno faz o professor fedatiano crescer, né, nessa perspectiva de construção da sua prática, né? Sim, sim. Uhum. E aí eu penso que o Platô dá muito a ver com isso, tá? Diz a Eliane está escrevendo aqui. A Jéssica colocou que corrigindo, que falou foi eu corrigi, quem falou foi Dani, né? Na questão da acessibilidade atitudinal. Diga ali. Eu também foi uma das minhas. Tá bem casadinha, viu?
Ainda bem que eu já entreguei. Mas eu trago outra perspectiva, a forma como nada vira cópia, tudo se Ainda bem que o transforma. professor Hermínio já viu, pensei que, eita, tá só pagando as ideias da Silvinha. Não, porque também tem, eu não Não, conheço essa duas, achei muito interessante, né? E quando eu escrevi exatamente as perspectivas futuras, para a gente trazer muito essa questão da acessibilidade, que a Ângela, eu acho que ela nos provocou, né? Que eu acho que ainda estamos muito longe, sabe? Eu vejo assim ainda algo muito longe. Então, foi no caso da questão de trazer isso mais para a educação à distância, para o ensino híbrido, né? E eu até me reportei àquele Word, o IBE consórcio, né? O consórcio de acessibilidade, que é o W3.C, né? Não sei se vocês conhecem. Deixa eu fechar aqui a porta, gente. Que é o W3C, né? Que existe a conduta de acessibilidade, né? E aí eu trouxe como uma proposta para que fosse inserido essa questão da acessibilidade mais forte. Mas aí, isso aí que você levantou, né, o DUA, né, é muito legal, né, muito bacana também, excelente. Então, eu acho que a gente tem, nós que temos estamos preocupados com o ensino híbrido, com EAD, com a elaboração de ambientes virtuais. A gente tem que se preocupar muito com essa questão da acessibilidade. Muito bacana, Silvinha. e eu Parabéns. acredito, né, Lídia, A que Jéssica, não sei se foi a Jéssica ou foi a inclusão atitudinal, foi a Dani, né? Parabéns. e aí, gente, e até isso, o professor na perspectiva fedatiana, ele se quieta com esse aluno que está lá, Sim. né? Então, assim, ele vai na busca, e às vezes, porque assim, recursos nós temos diversos, tecnologia, né? Então, assim, a questão não é a tecnologia, a questão é realmente nessa postura atitudinal do professor, no olhar, né, de acessibilidade, de inclusão, que não necessariamente é só com a pessoa com deficiência, né? Às vezes a gente tem no nosso país, né, realidades sociais, né, diversas e difíceis, que às vezes elas são mais preponderantes do que, às vezes, uma deficiência, né? Então, assim, às vezes a gente pode se deparar com situações que são, né, de desafios que a gente tem que estar trazendo respostas para o nosso cotidiano. Então, eu acho que a postura fedatiana, ela já dá uma outra perspectiva dessa relação, né? Professor-aluno também. Então, aí a próxima, gente. Pronto, pode passar só a próxima, que aí a gente retoma já essa daí. Aqui, gente, são as referências, que são os nossos, né, livros, né, a nossa bibliografia, tá certo? A gente vem construindo, né, esses livros, e para quem não conhece, tem vontade, né, nossa teoria tá aí, tá? Aí pode voltar para a anterior. Então, aqui a gente fez um período animação do polígono FEDAT, né? A gente está mudando, a gente acho que até que é polígono de FEDAT, mas a gente está mudando para polígono FEDAT, né? Então, mas é uma animação que a gente construiu, eu, Jéssica, o professor Hermínio. Então, para vocês darem uma olhadinha aí, porque a ideia era que o professor Hermínio queria que fosse algo estanque, né? E aí a gente ficou tentando, viajando, como é que dava um movimento a essa dinâmica, né? Da Tiana na sala de aula ampliada. Então, podem colocar? Minuto. Muito bom, Silvia, muito bom. Tá dando para escutar, mas não tá passando. Dani. Vai dar certo. Vai, sempre dá certo. Esse suporte é forte. Muito. Graças a Deus. E hoje nós estamos contando com o suporte da Milene e da Thalita.
isso, gente. Queria agradecer, né, a todos. E assim, espero estar chegando ao fim do doutorado. Estou aí na corrida, né, com o professor Hermínio, com a professora Suzana para terminar, mas eu também acho interessante, eu gosto sempre de olhar para todo o percurso, né? Sim. E, assim, muitas coisas, assim, não é a minha tese, mas muitas coisas eu construí junto com muitas pessoas. Então, assim, para mim, um diferencial grande do Multimeios está nessa possibilidade da gente estar junto e de a gente construir, né? Então, por exemplo, minha tese não tem tanto a ver com a EAD, né? Mas o quanto que a gente acaba nos cursos de extensão, né? Nas formações. Então, eu me sinto eu me sinto também sendo formada em relação a esses aspectos, né? Da tecnologia que sempre esteve tão próximo do Multimeios, né? Então, assim, são várias pessoas que eu tenho a agradecer. Ela disse assim, vai ser a prévia da minha tese, da minha qualificação. mas, assim, esse período fez trabalhos, né, com a Larinha, com a Joelma, com a Drica, também, né, com a Milinha, nos grupos de estudo, com a Eli, né, eu me lembro da gente estudando as metodologias. Então, assim, é tão legal estar junto, né? A gente constrói, eu sou, né, com a Liz também, Liz é uma grande parceira em tudo da minha vida. E, assim, agora agradecer, né, desse trabalho, a Dani e a Jéssica, que a gente sempre está lá no nosso Zap, Polígono FEDAT, junto com a Ana, né? Com a Ana nos dando essa assessoria, né? Com a Ana Cláudia, e o professor também puxando a nossa orelha. Então, assim, é uma forma, aqui foi um resumo da gente tentar, né, trazer todas essas ideias que eu acho que é muito, muito FEDAT. Exatamente, mas Silvia, justamente essa a proposta, sabe? Não é porque aqui a gente está discutindo, porque esse semestre nós pensamos na EAD do Multimeios, mas antes de pensar na EAD do Multimeios, a gente tem que pensar na formação, tá entendendo? Então, eu acho que a gente conhecendo, a gente trocando, a gente está nesse momento, assim, que eu acho único, de troca, de partilha, certo? Sobre a formação, é que a gente vai desenhar a formação dos professores da EAD, pensando já nesse desafio maior que a Liz e o professor Hermínio assumiram, que foi da UAB e da UFC. Então, para isso, você dizendo que não tem muito a ver a sua tese com a EAD, mas tem tudo, tem a base, tem a formação do pensar sequência FEDAT, do pensar a formação docente dos pesquisadores do laboratório, que quiçá, né, do mundo afora, né? Mas eu acho que pensar nisso daí, a sua fala contribuiu bastante no pensar, tá entendendo? Eu falei que não tinha a ver, Dina, mas você falando agora, eu estou vendo que tem a ver também, né? Tudo, porque, assim, mulher, a minha tese eu faço presencial, mas devido à pandemia, uma parte foi por o que a gente chama de teleatendimento, né? Então assim, também utilizando a tecnologia. Então, né, utilizei os artefatos para minha mediação pedagógica, né? Desenvolvendo meu raciocínio para tentar aí vislumbrar aí essas novas possibilidades, né? E foi exatamente que é rica a mediação, seja presencial, seja os instrumentos e assim vai, mas a mediação, que é o rico da sequência FEDAT, é que a nossa tarde foi maravilhosa nesse sentido, porque você trouxe os fundamentos, tá entendendo? Que são tão essenciais para que a gente pense, né, a sequência FEDAT, nessa perspectiva do aluno, e assim vai. Não vou nem resumir a sua palestra hoje aqui, a sua fala, não, porque foi tão linda, tá entendendo? E eu acho que nós que estamos aqui e que já vem carregando há um tempo essa experiência do laboratório, só veio assim, a graça, assim, perceber o quanto isso faz importante da nossa trajetória. Fala, né, Cláudia? Contribua aí. A minha contribuição, né? Eu sempre fico no final mas já combino antes para ninguém ficar nervoso, né? Olha essa banca muito.
Não, Muito é bom. porque a Joelma ficava tão asilada, ela tá aí, a Joelma ficava tão asilada que eu tinha que acalmar a Joelma já era a prévia, né? É. Assim, polígono de Fedate, eu queria que o Pokémon avançasse, pulasse de fase. Polígono Fedate. Quando eu digo de Fedate, eu estou personificando. Não podemos personificar. Não é o polígono do Hermínio, não é o polígono de Fedate, não é o polígono da Silvia, é o polígono Fedate. Porque veja o que é que você está dizendo quando você diz polígono Fedate, polígono de Fedate. Polígono Fedate é uma concepção onde eu tenho uma estrutura que ela tem começo, meio, chega ao começo, meio e fim, ela chega de novo no começo e ela forma um polígono. É um polígono de ações. É um polígono dentro de uma perspectiva pedagógica, polígono FEDAT. A gente já tinha conversado sobre isso, mas o Pokémon tem que avançar, né? O cognitivo tem que avançar. Porque se o cognitivo não estabilizar a informação, não adianta. Então, só tiro o de quando entender por que o de FEDAT eu estou chamando, eu estou personificando. Mas, Ana, a gente já discutiu, acho que só porque foi na última animação, tanto que a apresentação já é polígono FEDAT, os últimos textos que a gente tem trazido. É porque essa última animação a gente não conseguiu a tempo mudar, mas é algo que a gente quer mudar já para o futuro, tanto no desenho, né, como também nos slides, mas é algo que a gente já evoluiu, só falta ajeitar aí Não evoluiu mesmo. A gente vem conversando e eu fico tão feliz de ontem, domingo para cá, né? Não foi na sexta-feira, né? Que eu escrevi aquele monte de coisa, né? Você ficou perturbado, foi na sexta, né? Aí de sexta para cá, eu fiquei em volta de feliz. Parece assim que abriu a mente, né? Ai, queria eu ter tempo mais para dar contribuições. Achei perfeito. E tem outra coisa, né? Ó, professor e aluno. Eu tenho dois polos. Pensar como Vigode, certo? Quando eu vou para a sala de aula, eu tenho que ter a perspectiva do ensino, mas que ela gere aprendizado. Se for o ensino tipo aula show, como um certo professor chegava num ginásio para dar aquelas aulas show, porque os alunos iam fazer prova de vestibular e o colégio precisava de nome, a gente não tem essa perspectiva. A gente precisa ter o aluno e o professor, e esses dois polos eu preciso mediar essa condição cognitiva. O conhecimento ele não é palpável, eu não posso pegar no conhecimento. Eu não posso abrir a cabeça da Dina e colocar um conhecimento, mas eu posso mediar para que a Dina passe a perceber o que eu quero levar para ela, passe a perceber, passe a se interessar e passe a buscar mais conhecimentos, que aí vem os textos, vem as mídias, né? Vem essa perspectiva que a pandemia deu demais para professor e aluno, né? Das mídias. Então, viveu-se 24 horas de mídias para trabalhar, para estudar, para namorar, para fazer um bocado de coisa, sexo virtual, para fazer um bocado de coisa. Então, aconteceu da gente potencializar as mídias. Então, mídia ficou uma coisa necessária, ficou como se fosse o nosso DNA. Aí, se a gente pensar, né, hoje seria a sala de aula invertida, que são esses textos, o software, essa busca do conhecimento, como a gente está nesse aparato tecnológico intensivo, que é a tecnologia, que é a pandemia, né? A gente precisa estar à distância. Muitos já voltaram presencial, mas uma boa parte continua também à distância. E a gente continua com essa perspectiva da mídia. Digamos que daqui a pouco, assistindo, toda vez que eu assisto, eu tenho umas anotações. Digamos que depois do carnaval a gente volte para a sala de aula. Agora vem a perspectiva, além da sala de aula invertida, vem a perspectiva da virtualidade. Pense agora que a gente tem a condição do nosso WhatsApp, a gente colocar óculos virtuais, né? Aqueles óculos, como é que a gente chama? Realidade virtual. De realidade virtual. A gente agora tem o WhatsApp com aqueles óculos. E a gente está numa sala de aula tomando um cafezinho, conversando, e numa sala de aula agradável, né? Em condições favoráveis, todo mundo conversando, todo mundo.
Aí troca agora a sala de aula divertida por essa virtualidade. Então, se eu não tiver a perspectiva do que eu quero que o aluno aprenda, porque o aluno, professor, se ele se sente professor, ele é sofressor. Porque professor não é mais aquela condição de professar conhecimento, não existe mais isso. Professor hoje é na condição de mediador. Então, o que é que você é? Eu sou professor mediador. Porque se eu achar que estou ensinando, eu sou da relação o corno principal, né? Eu sou o mais traído. Então, pensar nessa condição do que eu sou o mediador. Eu não tenho... Quem é que me garante que eu dando aula, demonstração de geometria plana, construção geométrica à distância, no ensino remoto, meu aluno está aprendendo? Mas se eu não tiver claro o que eu estou ensinando, e como eu quero que ele se modifique, passe a pensar do jeito que eu estou dando a minha aula, se eu não tiver a perspectiva de que eu quero que ele aprenda, eu não quero que ele interrompa a minha fala, eu não quero que ele faça eu apagar meu quadro e começar tudo de novo. Eu dou aula de matemática, né, nessa perspectiva que faz tempo que eu não dou mais aula assim, pedagógica, né? Aí, professor, eu não entendi. Se você disser que não está entendendo desde o começo, eu não repito, porque você saiu para beber água. Mas se você disser qual é a parte aqui que você não está entendendo, eu lhe ensino. Nunca mais eles se levantaram. Professor, diga de novo a frase seguinte, eu apago aquela frase e vou dizer de novo. Não foi assim que a senhora disse. Ah, mas agora eu disse de outra maneira. A gente nunca vai dizer a mesma coisa. Então, se eu não tiver claro o que é que eu quero que ele se modifique, aí vem, né? Que eu estava dizendo para a Eli aqui no bate-papo, né? Se eu não tenho essa condição esqueci o que eu estava dizendo aqui, peraí, dos estilos de aprendizagem, se eu não tiver isso claro, não me ajuda a entender o que é que eu quero ensinar. Então, o que é mais importante, né? Eu ensinar como FEDAT, eu tenho interesse que o aluno aprenda. Minha aula planejada, maravilhosa, é a obrigação do professor, ele ganha para isso. Eu ganho muito bem para isso. Mas na hora que eu estou dando aula, se sair diferente, sempre sai diferente, graças a Deus, significa que o aluno, eu estou conseguindo atingir a aprendizagem com o aluno. Então, essa é a intenção do Polígono FEDAT, de eu trazer, agregar as mídias, a sala de aula invertida, a postura do professor, a postura mão no bolso, né? Agora, mão no bolso é real. Não tenho como pegar o mouse e fazer o aluno... Nem eu perguntando aqui para Dani, cadê meu áudio aqui? Como é que eu... Perguntando lá no WhatsApp para ela. Ela não podia me ensinar aqui. Eu tinha que aprender, tinha que me colocar para aprender. Ó, mão no bolso ficou uma coisa real para o professor. Esse exercício com a pandemia, quando ele voltar agora para a sala de aula, ele vai voltar, todo professor vai voltar diferente, vai ter outra perspectiva. Porque o aluno aprendeu a buscar conhecimento, o professor aprendeu a mediar conhecimento. Essa perspectiva do Polígono FEDAT, dele trazer a sala de aula invertida, que são esses recursos, esses N recursos, para que ele não diga, vá, abra o dicionário, pesquise esse conceito, mas o aluno, na mesma hora, ele chega lá, às vezes eu digo assim, eu nem conheço nenhum aluno meu ao vivo e a cores, só nas fotinhas, né? Aí eu pego um simples para Cristo, eu esqueci o nome dele agora. Fulano, já olhou aí o que significa isso? Estou procurando, professora, me aguarda aí, me espera se eu continuar aqui minha aula. Eles vão procurar conhecimento, vão procurar recursos, porque as tecnologias dão essa possibilidade. E o professor que dá aula na perspectiva antiga, né? Não me interrompa quando eu estiver falando, só quando eu terminar. Porque senão eu me enrolo todinho. É um professor que não está entendendo o que é o ensino. Uhum. Ele não está interessado na aprendizagem. Esse é o sofressor. É aquele professor que tem evasão de aluno, aquele professor que anota, ele conta os milésimos para reprovar um aluno. É aquele professor que está centrado nele. O professor que professa o conhecimento. E é um conhecimento que vai servir de que ele pode pegar isso na internet. O que é que conta quando eu estou mediando o conhecimento?
Aí vem a outra questão, né? Mas isso aqui é só, isso tudo que eu estou conversando aqui já foi conversado na presença do Hermínio, e o Hermínio já me enlouqueceu, junto com as meninas, certo? Esse esquema do polígono FEDAT, ele bota as mídias no centro. Mídia não dá, mídia não constrói cognição, mídia não constrói. Quem constrói a cognição são as ações do professor. Naquele esquema todinho, o mais importante é o professor e o aluno. Ele bota as mídias lá no centro. Mas isso é uma questão doida do Hermínio, né? Se ele entendeu o que ele... A gente que está repetindo, a gente não está entendendo. Mas eu entendo de outra maneira aquele esquema. Então, quem está no centro, ali, nos polos, professor e aluno, e a mediação no centro. O que é que envolve a mediação? No professor, ele está envolto da sequência FEDAT, que é aquela postura, mão no bolso, a tomada de posição, tudo aquilo mais dos fundamentos da sequência FEDAT. As mídias estão na mediação, ele vai usar de linguagem, ele vai usar de tecnologia, ele vai usar de software, ele vai usar de música, ele vai usar de tudo. Então, está lá na mediação, e o que é que está lá do outro lado do aluno? De novo, a sala de aula invertida, que vai estar lá com o aluno, lá do outro lado com o aluno. Por quê? Porque ele que vai buscar aquele conhecimento nas tecnologias, ele que vai acessar aquelas N mídias, aí ele bota bem no centro. Uhum. Ele que explica do jeito dele, mas eu não entendo daquele jeito, eu acho que vocês também não entendem daquele jeito. Vocês que estudaram Vygotsky a fundo, sabem que mediação é uma ação entre o sujeito que ensina e o sujeito que aprende, né? O marido e a esposa, né? A esposa é FEDAT e o marido é o aluno. Tira a toalha molhada de cima da cama. Aí, como é a mediação? Amanhã ele bota a toalha molhada de novo. Como é que você vai lá? Dá um tabefe no pé do ouvido dele. Essa é a mediação. A toalha não fica em cima da cama. Tu entendeu? Então vamos lá agora tirar. Depois que a orelha tá doendo, aí vai lá tirar. Porque tem que haver essa mudança de postura no aluno. Uhum. Então, o aluno... eu só sou FEDAT quando eu estou dando aula. Você é FEDAT quando você é esposa. Você é FEDAT quando você é amante. Você é FEDAT quando você é a pessoa, o inquilino. Eu tenho 2 passarinhos aqui que agora estão trazendo uma família inteira para comer. Porque eles entravam na minha sala para roubar farelo de pão. Eu comprei uma comidinha, boto lá na varanda para eles não entrarem. Agora estão trazendo Deus e o mundo para comer as comidinhas que eu dava para um. E é caro, que é um néctar de rosa. Aí, ó, entender o que é que você quer que modifique a postura. Eu não estou conseguindo mudar a postura do meu inquilino. Eu tenho que arranjar uma maneira de mediar esse conhecimento no meu inquilino. Porque se eu não entender o que é que eu quero modificar no outro, eu não sei o que é que eu estou ensinando. Mas, Ana Cláudia, eu acho que vocês... Não sei se eu posso falar, mas eu acho que vocês foram muito felizes na apresentação, assim, em todos os momentos, porque as tecnologias são recursos. O importante é a mediação, é a interação. Você usa o recurso ali, pode ser tecnológico, pode ser analógico, pode ser qualquer coisa. Né? Seja ele na interação ali, o professor com o aluno, ou seja, o aluno com o aluno. Eu acho que vocês deixaram isso muito bem explicado. Que as meninas estão muito dedicadas de entender a cabeça do Hermínio. Eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho. Eu estou só em ajudar as meninas, porque eu e Hermínio, a gente não consegue mais. Aqui, ó, tô igual a Viviana. Mas, Ana, mas eu acho que o desafio é realmente a gente quer transformar, trazer uma perspectiva gráfica, né? Trazer um desenho para representar algo que é dinâmico. Né? Assim, é difícil a gente trazer ali um desenho, a gente tenta até trazer animação tal, para trazer algo que não é ali, não é o professor, o aluno entrando, não sei o quê, a sala de aula, a mediação, ali está um conjunto, né? Eu entendo aquela parte. Eu quero só que você pegue o Manuel um dia, que você estiver mediando o Manuel um dia, com aquele esquema do Hermínio. Se aquele esquema funcionar com a sua mediação com o Manuel, aí perfeito. Eu que vou me esforçar para entender o esquema do Hermínio. Não, tá mas bom? eu entendo, Aninha, que aquela... Vamos pegar aquele esquema, desse esquema aí, do polígono FEDAT, no parto normal da Dani. Porque se a gente consegue
não é só para matemática, é para outras áreas do conhecimento que vai servir o polígono FEDAT. Vamos ver se a Dani consegue ver o polígono FEDAT dela lá no parque normal dela. Vamos ver. Porque se servir para matemática, serve para as tecnologias, serve para o português, serve para o inglês, serve para você mediar o Manuel, serve para você mediar a Dani mediar. Então, é entender o que a gente não está querendo é que vocês acreditem no que o Hermínio está dizendo. A maior riqueza que a gente tem é a gente poder enfrentar o Hermínio. E eu só estou falando que ele não está aí. Eu só estou falando que ele não está aí. Ele está, ele é o de pra gente. Ele está. Depois vai me matar, mas tudo bem. Aí por hoje eu digo assim, eu estou muito satisfeita porque avançou, viu? De verdade. E assim, poder dialogar, sabe? Com elas três, poder dialogar, é que isso é o meu ganho, isso é o meu aprendizado. Elas nem precisam de aprender mais, não. Elas já vão entregar uma tese, já vão ter um diploma, né? Aí agradecer realmente que elas... Silvinha, parabéns, viu? Gostei. Aí, ó. Oi, chegou. Eu terminei minha fala, pronto. Não, pois é, por isso que eu apareci, porque tem umas tarefinhas para vocês duas. Nós quatro, pelo amor de Deus, aparece aí, Jéssica, Dani. Volte, Ana Cláudia. Aparece aí, Dani, Jéssica, que estão aí junto comigo nesse barco. Imagina, nós temos o professor Hermínio e a Ana Cláudia. Olha o desafio. Professor, olha, eu nem estou mais brigando na minha vida, não, sabia, professor? Depois que eu estou, desde agosto de 2020, nesse tratamento, eu estou numa tristeza horrível, não estou mais brigando com ninguém, só para ficar boa nesse tratamento, sabia? Eu também estou igual o Lulinha. É o Hermínio, eu nem vou brigar com o senhor, não. Se o senhor disser que eu estou errada, eu estou mesmo, sabe? Eu sou louca para receber alta no meu tratamento, estou sonhando em viajar, eu estou precisando. Calma, criatura, relaxe. Está implicada. É o seguinte, semana que vem, a gente está coordenando um curso, eu faço parte da coordenação de um curso em rede sobre didática do ensino de ciências, que é muito ligado à engenharia didática francesa, a teoria da didática matemática francesa. Aí, semana que vem, vai ser a webconferência sobre sequência FEDAT, Ana Cláudia. Aí, eu tinha pensado o seguinte... A Silvinha falar, pode falar. Não, senhora, você tem que ir, porque a Silvinha... Não, professor, eu dou aula, pelo amor de Deus. Falte a aula. Não posso, estou no instituto, quando a gente falta uma aula, a gente tem que pagar essa aula. Eu estou doida para ficar de férias. Então, a gente pode fazer esse mesmo esquema, que eu explico já uma coisa que eu acho que poderia mudar, antes que o pessoal saia. É porque uma manhã, são 3 horas de palestra, Ana Cláudia. Aí eu tinha pensado em fazer uma apresentação que a Joelma fez no GEON sobre sequência FEDAT, se é epistemologia, se é o método de pesquisa, etc. Então, seria a Joelma e também junto seria, em outro momento, essa palestra da Silvia sobre o polígono FEDAT. Só que a Silvia tem que pedir a dona Dani para ajeitar o DI, tirar o DI e deixar só a sequência FEDAT, tá certo? Entendeu? Pronto, o ambiente é o mesmo, não vai ser aqui, vai ser no Moodle, mas o ambiente é o RNP. Tá certo? Aí o que eu precisava... Aí pronto, de todo modo a Joelma é cria sua, e a Silvia também. Então você tem que ir. Não pode faltar. Tá certo? Eu vou estar lá. Eu vou estar lá para apresentar, dizer como é que vai ser feito. Professor, eu continuo ajudando as meninas, mas eu não vou me envolver com esse negócio em rede. Não tenho condições. Professor, cada vez que ela me manda me afastar, alguma coisa me encontra. E afastar? Que me encontra é um negócio que funciona, aquele negócio que fica em pé, que funciona. Estou louco que me encontra. Sim, menino, vai ser isso aqui igualzinho. Você já treinou. Então, a Tassiba está autorizada por mim. Não, senhora, você tem que ir. Seja como fez aqui, entra, dá um alô, sai, dá um alô. Tá certo? Porque o que eu quero, na verdade, é que eles conheçam o pessoal do Ceará. Os nossos alunos, orientando, vão estar lá também. Tá certo? O nosso grupo é o maior que tem desse curso. Professor, vamos ver aí esses 15 minutos se tem pergunta, porque 17 horas eu tenho que ir para a sala de aula. Falta 15 minutos. Um dia, 1 hora, para me combinar com a Joelma, para nós 4.
sentar e discutir isso. Não, professor, eu não quero aparecer nesse negócio, nesse doutorado em rede, eu não quero. Tem pessoas que eu odeio, não quero encontrar essas pessoas. Mas você não vai encontrar essas pessoas. Não quero, não, professor, eu ajudo o senhor aqui, ó. Tô com a Silvinha, tô com as meninas, tô com a Dani. Vou até pro parto da Dani, mas eu não vou, só vou ficar com elas, aí vou ajudar no que eu puder. Aninha, tá sendo gravada, Aninha. Sim, Vou pro parto da Dani. Eu fico com o marido da Dani enquanto ela vai ter neném. Mas as pessoas que ela fala essas coisas, também eu concordo com ela tem razão. Mas eles não estão lá nem assistindo, Ana Cláudia. É só o nosso momento, o momento que a gente vai apresentar para esse pessoal do Brasil todinho, a sequência verdade, é uma oportunidade que a gente não pode perder. Ano que vem, ano que vem, esse curso que foi muito concentrado, com muito conteúdo, vai ser desdobrado em 3 disciplinas. Aí nós vamos ter o nosso tempo para falar à vontade das nossas coisas. Mas eu estou aproveitando a oportunidade, tá certo? Exatamente para a gente mostrar que no Ceará tem outras coisas feitas no Ceará. Tá aí, ó. Esse aqui está sendo gravado. O senhor pode cortar minha fala aí, pode editar. Esses meninos são tão bons, esses garotos de programa que o senhor tem aí. Não. Tá perfeito. Então, veja só, o pessoal fazendo perguntas, só vão já embora. Digam, Silvia e Ana Cláudia, digam só um dia para me combinar com a Joelma. Pode ser amanhã de manhã? Isso, professor. Não. Professor, teria algum diazinho no final da tarde? Para mim ficaria melhor. Pronto, 5 horas? Amanhã, no final da tarde. Pode ser? Pode ser, Ana Cláudia. Amanhã é terça, não é? 17 horas. E qual é o dia da atividade, professor? Qual é o dia da atividade? Terça-feira, às 8 da manhã. Estou ligando aqui para a Joelma, para combinar logo com ela. Não, professor, de manhã eu dou aula. Encerrar, professor. Então, de manhã eu dou aula e é gravada as minhas aulas. Não posso, professor, é sério, não posso. Meu coordenador na minha sala. Para assistir a aula. Não posso, é sério, não posso. Não posso, porque eu não pago essas aulas, eu não aguento. Eu estou muito cansada. Estou falando com a Joelma. Joelma, eu estou falando aqui com ela. Olha, está botando o maior boneco de tudo aqui. Enquanto isso, na segunda vou de meio. A gente volta, Dina, volta. Né? Diga, amanhã à tarde, tu pode, final da tarde, a gente conversar os 4? Merece um corte ao final? Sim. Amanhã é terça-feira. Olha, agora só tem 10 minutos, viu? Pronto, Ana Cláudia. Amanhã à tarde, que horas, olha? 5 horas, Ana Cláudia. Eu vou implicar, Ana Cláudia. No instante como apareceu. Tu pode? Ai, meu Deus do céu. Amanhã às 5. É 5 mesmo, professor, porque eu tenho que 18 horas jantar para dar aula 18h30. Está ouvindo ela falar, Joel? Está vendo, Ana Cláudia? Pronto. Então, amanhã às 5. Estou merendando para poder entrar em sala de aula agora, viu? Isso, ó. Pô, faz por aqui mesmo, viu? Combinado, então. Amanhã às 5. Então, combina como é que eu acho que a gente vai conseguir finalizar, viu? Eu não falo mais mal de... Não adianta, minha língua é muito ruim. A minha língua é muito... Toda vez eu falo mal da pessoa. Mas a gente está sentindo falta de você, viu? Pois olha, pronto, professor, posso dar continuidade? Pode, então, vou fechar esse momento. Então, amanhã, 5 horas, a gente se comunica. Amanhã eu digo como é que a gente faz para conversar. Pronto, agora é com você, Dina. Está aberto para os demais aqui que queiram assistir? Hein? Veio só brigar. Só alguém tem alguma pergunta para a Silvinha? Que eu só fico escutando. Eu ainda tem mais 10 minutos, ó. Isso. Bem, eu acho que não, né? Quem tiver aí, né? Abra o microfone, ou então você pode digitar, caso não tenha mais nenhuma interação. Sim. Então, eu já vou... Não é uma pergunta, é uma sugestão.
quando você for preparar a apresentação da terça-feira, quando fala do DUA, quando você fala no DUA, no aprendizagem, Sim. aí que você puxa o gancho, dizendo, vai falar da aprendizagem, diz que a sua pesquisa que trabalha com crianças com deficiências cognitivas. Tá. Que vai utilizar a sequência FEDAT com esse referencial. Entendeu? Tá. Ou seja, porque as outras correntes, eles são fortemente ligados à matemática, eles não conseguem sair, sabe, da matemática. E a gente sai numa boa. Entendeu? Pronto, é só isso. Tá. Mas eu posso manter, né? Amanhã a gente conversa. Não, pode manter. Manter, né? Tem que manter na Cláudia também. Sua tarefa é segurar na Cláudia. Pode, gente. Oi, gente, olha, então aqui vamos encerrando aqui essa segunda-feira maravilhosa, né? E já anunciando, muito obrigada, né, Cláudia? Muito obrigada, Silvinha, por essa contribuição, né? E eu acho que foi enriquecedora para a gente entender um pouco sobre a formação, né, da perspectiva da formação docente do laboratório, né? Mas a próxima semana nós teremos, né, dando continuidade à nossa perspectiva do passado, presente e futuro, de multimeios, né? Então nós termos como convidada a Rayane, né? Onde ela vai falar, né? Uma das discussões da dissertação dela envolvia AVA ou AVE. E aí, a perspectiva do laboratório multimeios acerca dos ambientes virtuais de educação à distância. Então, nós teremos na próxima semana, né, Rayane, que vai, né, partilhar conosco, né, o significado dessas duas siglas, né, que também foi boa parte, assim, muito fácil, né, para que a gente possa entender até como é que a gente visualiza esses ambientes, né, o olhar do multimeios a partir, né, dessas definições, dessas perspectivas, certo? Então, muito obrigada, né? Mais alguma coisa? Mais alguma contribuição, alguma fala? Dani? Então, é só mesmo agradecer, né? E vou aí chamar a vinheta. Como é? Não, acho que é Maria Clara que entrou aqui e perguntou se a gente pode assistir um filme hoje. Eu disse para ela que às 5 horas eu não podia entrar no quarto, aí deu 5 horas ela veio aqui. Gente. Pois então, muito obrigada a todos que participaram, agradecendo também, né, aos os nossos suportes, né, a Thalita e a Milena, que contribuíram aqui no decorrer dessa semana, conversando, dialogando aí com as meninas, né, na apresentação. E solta a vinheta aí. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima segunda-feira, nesse mesmo bate. Tchau, tchau. Valeu, professor.